Fala, meus amigos palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte tanto do PVC quanto do Joana de Assis, trazendo essas últimas informações também dessa chegada de Andrés Pereira no Palmeiras. O jogador já entrou no clube hoje, fez avaliações físicas para ser aprovado, já fez todos os testes para estar disponível para o treinador nesta quinta-feira, né? Lembrando que o Palmeiras está de folga, porém alguns jogadores estavam em tratamento. Maurício, Paulinho estavam lá nessa parte interna e já teve contato diretamente com o Andrés. Enfim, estou trazendo um corte aí com essas últimas notícias do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Tudo certo? E aí, Lu, Júlio, PVC, tudo certo, né? O Andrés, que você estava falando agora, se apresentou hoje na academia de futebol. Ontem, na minha participação do De Primeiro, eu comentei que existia essa possibilidade e ele se apresentou, já falou mais uma vez como jogador do Palmeiras, disse que está pronto para jogar, né? É um assunto que a gente vai falar sobre quando pode jogar o Andrés. E um motivo de alegria muito grande da torcida do Palmeiras e do Andrés, que falou que ficou muito feliz com o carinho que ele recebeu nas redes sociais até o momento. Desembarcou no Brasil, então já está no Brasil, já tinha feito os exames médicos, inclusive lá na Europa, né? Então já agilizou um pouco desse processo. A gente está vendo aí a inteligência artificial dele, ou é com a camisa mesmo? Ele felizão com a camisa do Palmeiras, ele já era um ídolo do Palmeiras, né? Agora... Hoje a gente tem que perguntar tudo. Agora ainda mais, chegando aí no Palmeiras. E é isso, né, Latifi? Como é que está esse planejamento para essa adaptação rápida do jogador ao futebol brasileiro? Porque a expectativa, é claro, é que ele seja titular, que ele chegue com esse status, que ele chegue neste patamar. O que o Abel e a comissão técnica estão pensando, como vão trabalhar, até utilizando a data FIFA agora, que é uma boa oportunidade para isso, né? Para que ele se junte logo ao grupo, para que ele se adapte rapidamente ao time titular, para termos Andrés Pereira. Pois é, o Palmeiras ele só volta a jogar no dia 13 de setembro, né, contra o Inter no Allianz Parque. Então o Palmeiras vê a data FIFA como uma aliada nesse momento, porque vai ter esse período de adaptação do Andrés e não só pelo Andrés, né? A gente ontem falou sobre Rafael Veiga, a diretoria do Palmeiras e a comissão técnica, eles avaliam que esse período vai ser muito bom para os dois jogadores, tanto para o Andrés quanto para o Veiga, que se recupera de dores no pubis. Então, o Palmeiras imagina essa dupla disposição e na ponta dos cascos contra o River Plate, né, no final do mês, nos jogos decisivos das quartas de final da Libertadores. E a gente estava naquele debate ontem, onde o Andrés se encaixa, né? O Palmeiras, ele vê ele jogando como camisa 8 na vaga do Evangelista hoje, mas também vê ele atuando um pouco mais à frente como camisa 10. O Andrés, ele diz nesse anúncio que o Palmeiras colocou no site oficial do clube, que ele já fez a pré-temporada no Fulham e se sente pronto para jogar. Então é um jogador que chega e já está à disposição. Abel, ontem, como a gente disse, ele já bidou, então está liberado para fazer a estreia pelo Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha no tamanho da janela do Palmeiras, o quanto que o Palmeiras contratou, chegou a 12 reforços no ano de 2025, né? Então, pensando aí nas duas janelas. Mas só agora, Andrés Pereira, 63 milhões de reais, 63,5. O Kelvin, 32 milhões de reais. Carlos Miguel, 35 milhões. Jefté, 38 milhões. E o Sousa, 80 milhões. Então, um total de 248 milhões e 500 mil reais. PVC é uma janela bem gorda, bem robusta, né? E a gente está falando aqui sobre responsabilidade, sobre reestruturação. O Palmeiras se planejou para poder fazer isso, né? É a janela mais cara da história do Palmeiras, já está nesse patamar. E é uma janela boa no sentido esportivo e também responsável pelo que o clube pode fazer nesse momento? É responsável porque o Palmeiras vai arrecadar esse ano perto de 1,5 bilhão de reais. Já faturou no ano passado 1 bilhão e 200, o que já foi receita recorte do clube. E porque esse dinheiro é parcelado, esse dinheiro não é... São 701 milhões de reais de uma vez. Isso se parcela. A do Andrés, por exemplo, pode pagar em 3 anos. Então é responsável desse ponto de vista. É responsável. Segundo ponto, é a mais cara da história. Estava fazendo a conta no Finanças na sexta-feira passada. São 701 milhões de reais gastos em contratações esse ano. Mesmo que você volte lá na Parmalat, quando a Parmalat batia recorde com o Edmundo, 1,8 milhão.
depois 2 milhões e 600 mil dólares pelo rival, mesmo com a inflação do dólar daquele período, que era o período mais caro de Palmeiras, essa janela é mais cara. Outra coisa, o Palmeiras contratou 39 jogadores na gestão Anderson Barros. 39. 12 nessa daqui. Quer dizer, 1/3 das contratações quase são nessa janela. O que dá noção de que nesse período de mais inflação do futebol brasileiro, essa aqui foi a mais cara e a mais volumosa. Sempre a comparação. 39 contratações do Anderson Barros, em 5 anos e meio foram 11 títulos. O Alexandre Matos contratou 75 em 5 anos e ganhou 3 títulos. Claro que tinha o período de assaltar o terreno. Sempre faço essa ressalva. Mas é a mais cara e é responsável. Só que é a montagem de um novo time. Acho que a gente teve aqui no de primeira o mérito de dizer, lá no começo do ano, em março, que era a janela indicava e a mudança do time indicava que a terceira academia, chamada assim pelo Palmeiras, acabou. E a gente antecipou isso lá atrás, fevereiro, março. Acabou a terceira academia. Vai ser um novo time. E porque é um novo time, tem tantas contratações. E porque é um novo time, tem também oscilações. É um time que não está pronto, não está montado, não está estruturado totalmente. Eu acho bem legal isso que o PVC falou, porque o time mudou inteiro, mas eu acho que, e aí não sei, aí o PVC vai saber melhor do que eu, acho que o caso das academias, as academias ficaram na história por uma era de alguns jogadores chaves que estavam lá sempre o tempo inteiro. Mas eu tenho dificuldade para encerrar a era do Palmeiras enquanto o Abel Ferreira não deixar de ser técnico. Para mim, a era da terceira academia era Abel. Era Abel. Exato. E vai permanecer até o fim. Vão mudar os jogadores, vai sair, não sei o que, mas a era Abel. Tecnicamente, só existe uma academia, né? Só de 65. Rodrigo de Moraes, Chama Santos, Valdemar Carabina, Chama Dias, Valdemar Carabina e Ferrari, Dudu Ademir da Guia, Julinho, Serpílio, Tupozinho e Rinaldo. Foi o time que vestiu a camisa da seleção brasileira em 65. Convencionou-se chamar de segunda academia o time de 72 a 74. Né? O Ademir vai até 77. Os títulos vão até 76. Mas aquele time Leão, Eurico, Luiz Pereira, Fred Zeca, Dudu Ademir da Guia, do Leivinha, César e Ney, tecnicamente, oficialmente, não era para ser academia, mas virou, convencionou-se segunda academia. Esse time jogou junto 16 partidas, ganhou 8, empatou 8. Você vê, pouco, né? O time, a formação dos 11. Porque uma geração dos anos 90 imaginou chamar de terceira academia o time de 93, 94, da Parmalat, que ia mudando ano a ano, mas o time campeão de 94 brasileiro era Veloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Flávio Conceição, Rivaldizinho, Edmundo Evair. Esse é o time de 94. Que ficou como era a Parmalat, né, PVC? Sim, ficou. Porque ficou como era a Parmalat, mas também poderia ser chamado, acho que no caso do Palmeiras, você chamar de segunda academia, terceira academia, quarta academia, é você usar um nome para uma era vencedora, né? Sim, que está marcado na história do clube. A era Parmalat poderia ser a terceira academia. Para mim, o melhor desses times todos era de 96. O técnico era o mesmo. Mas o de 99 ainda era Parmalat e já não era academia. Não, já era o time do Filipão. Exatamente, porque era um outro estilo, né? Outro jeito, exato. Agora, voltando aqui para 2025, e o Palmeiras vai colhendo esses frutos aí para poder contratar esses jogadores, vendendo muito também, tendo seus convocados. Aliás, nessa janela, o Palmeiras tem 5 jogadores convocados, né? Se a gente for olhar, tem Gustavo Gomes, tem Sousa pelo Paraguai, tem Piquerez, tem Emi Martínez também, Flaco Lopes na seleção argentina. Nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. São vários que vão ocupando aí as seleções sul-americanas. Agora, Latifi, último dia de janela. Depois de contratações tão robustas, a gente viu aí a arte, né, com as contratações todas que o Palmeiras fez nesta janela. Hoje, não vamos ter mais novidades, né? Não, sem novidades.
Ufa. Os outros dizem ufa. Se viesse mais alguém, gente, pelo amor de Deus, dá uma segurada aí. Os rivais de Palmeiras e Flamengo estão... Não, vamos dar uma segurada, né? Eu vi até alguns palmeirenses dizendo, seria uma boa atravessar o Marcos Leonardo, né? Porque vendeu o Thales, está jogando com 2 atacantes, mas não tem nada disso. Pode ter esse papo, não? Não. É só burburinho de rede social. Tá. Mas só pra encher o saco. Só pra encher aquela encheção de saco saudável. O Palmeiras, ele fecha a janela hoje muito satisfeito com as contratações que fez, óbvio. Você pensa, o Palmeiras gastou quase 700 milhões. Seria bizarro se não estivesse satisfeito. Mas o Palmeiras entende que conseguiu fazer... 700 milhões no ano, né? No ano. Juntando as duas janelas. As duas Exatamente, janelas. que a gente está vendo essa janela gigante aqui que a gente viu na tela agora, esquecendo que o Vitor Roque, que o Paulinho foram na outra. Exato. Né? Mas juntando as duas janelas, o ano do Palmeiras, o entendimento é que foi muito positiva a janela. O Palmeiras conseguiu fazer contratações que o próprio Abel Ferreira chegou a dizer que nem eram para esse ano, como Carlos Miguel, contratado por 6 milhões de euros. Renovou a lateral direita, que era uma posição muito criticada pela torcida. No ano passado, o Palmeiras tinha à disposição o Mike, o Marcos Rocha e o Giai. O Giai ainda não tinha emplacado. Só que o cenário hoje é diferente. Tem o Giai e o Kelvin, que são 2 jogadores jovens. O Kelvin, inclusive, chegou e já assumiu a titularidade, foi titular no derby novamente. No gol tinha Everton e Lomba também, um pouco contestados pela idade, né? Jogadores com idades mais avançadas, e o Palmeiras trouxe o Carlos Miguel. Então, o Palmeiras entende que conseguiu fazer uma mescla muito boa de jogadores jovens, experientes e promessas da base, né? Porque o Palmeiras foi campeão brasileiro sub-20 agora e tem como terceira opção no setor, em quase todas, um garoto da base. No gol tem o Aranha, na lateral direita tem o Gilberto, na lateral esquerda tem o Arthur Gabriel, no meio-campo tem o Alan, no ataque tem o Luigi. Então o Palmeiras entende que conseguiu fazer muito bem essa mescla de jogadores mais experientes, jogadores que já estavam lá, né, como o PVC estava falando, da terceira academia. Sobraram Everton, Gomes e Veiga. Então existe ainda um resquício ali e o Palmeiras espera fechar o ano pelo menos um título para começar essa quarta fase, se assim a gente pode dizer. Negociação. Andreas Pereira chegando na área, vou trazer a Júlia Dotto para falar dessa, enfim, chegada, um jogador muito desejado, uma negociação que começou no começo do ano, e aí não deu certo, e agora ele veio mais baratinho. E uma curiosidade, né, amiga? Porque as negociações recentes que envolvem o Palmeiras já pagaram o Andreas Pereira também. Exato, Jojo. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos ligados. 7 meses depois, finalmente o homem está aqui. Está literalmente aqui, está na academia de futebol hoje pela manhã, enquanto a maioria dos jogadores está de folga nesses primeiros dias de data FIFA. Ele chegou pela madrugada aqui no Brasil e já veio hoje pela manhã aqui na academia de futebol para conhecer as instalações, os funcionários, os processos. Também já está fazendo algumas atividades funcionais. Ele já fez todos os exames, né, lá na Inglaterra. Já está tudo certo, inclusive já está no BID, então ele está fazendo mais umas atividades funcionais mesmo por aqui, antes de encontrar oficialmente todos os companheiros de equipe. Como a Jojo falou, né, no início do ano o Palmeiras estava disposto a pagar 20 milhões de euros pela contratação do Andreas Pereira. O Fulham da Inglaterra não quis vender o jogador naquele momento, ele também não tinha o desejo de sair da Premier League. Agora as coisas mudaram e por 10 milhões de euros, olha que bagatela, meus amigos, chegou o Andreas Pereira até o fim de 2028, o jogador que já tinha feito a pré-temporada lá na Inglaterra, né, tá no início da temporada europeia, portanto, ele já vinha sendo relacionado para os jogos, só não foi relacionado para as partidas depois que começou a negociação com o Palmeiras, portanto, ele tá num bom condicionamento físico aí, já pode estrear no dia 13 de setembro contra o Internacional pelo Brasileirão, se o Abel Ferreira assim quiser, e também no dia 17 já tem outra partida decisiva para o time pela Libertadores contra o River Plate na Argentina. Ele será inscrito no lugar do Richard Rios e também poderá estar à disposição. Como eu falei, o Palmeiras está de folga nesse momento. Na quinta-feira, os atletas se reapresentam por aqui para começar a retomar essa preparação para o Brasileirão, salvo os atletas, os 5 que estão com as suas seleções, o Flaco Lopes, o Sousa, Gomes, o M. Martínez e o Piquerez. Os demais estarão na quinta-feira treinando por aqui. E, amigos, se tem gente chegando, também tem gente saindo. Isso porque o Palmeiras anunciou que o centroavante Thales, de 20 anos,
anos, cria da academia, foi vendido ao Almeria, da segunda divisão espanhola, por 6 milhões de euros. Ele já está lá na Espanha, foi anunciado pelo clube espanhol e se despede do Palmeiras. O Palmeiras que, como o Abel sempre destaca, né, se contrata bastante, é porque nos últimos tempos conseguiu arrecadar bastante com títulos, com contratações, com vendas de jogadores, e agora a contratação do Andrés é a 12ª contratação do Palmeiras no ano. O time que investiu 690 milhões em contratações nessa temporada, é a equipe brasileira que mais investiu em contratações em um único ano, apostando tudo na Libertadores nesse mês de setembro, aí jogos importantes contra o River Plate, e aí tem também uma briga principalmente com o Flamengo pela liderança do Brasileirão por mais um título brasileiro. Joana. Vai aproveitar essa data FIFA para encaixar o rapaz, já que ele vem para uma vaga que está aberta aí, que é a vaga deixada pelo Richard Rios. Pode disputar com o Maurício também, é um jogador aí, né, multifuncional. Obrigada, Júlia Dotto, pelas informações do... Acho que vai ser Acho que o cenário é esse. A gente fala de um Flamengo, por exemplo, com várias opções, né? A gente olha para o banco, por exemplo, no final de semana, caras que nem entraram e que seriam titulares talvez em outros times. O Palmeiras também, você viu o Eugênio com dificuldades ali para montar o time, né? Em relação a peças que vão ficando de fora também. Os mais maldosos diriam que Andrés chega para tirar outra Libertadores do Flamengo e dar outra Libertadores para o Palmeiras. Você imaginou, Matheus? Perigoso. Que perigo. Flamengo e Palmeiras numa final de Libertadores e disputando ponto a ponto o Brasileirão? Ia ser demais, né? Pode acontecer. Ia ser... Bom, e se eu fosse apostar hoje, eu acho que eu apostaria Mas isso. o que pode acontecer é uma tendência. Não, não tem tendência em mata-mata, mas é uma tendência. Na Libertadores é difícil fazer assim... porque às vezes é um confronto que alguma coisa foge do controle. Por mais que Palmeiras... Mas no Brasileiro, acho que a tendência é essa. Por mais que Palmeiras e Flamengo estejam jogando melhor do que Estudiantes e River, são dois times argentinos, né? Os caras vão jogar lá e tudo mais. Agora, no Campeonato Brasileiro, vocês me corrijam, assim, dá pra ver um desses dois times perdendo pontos, assim, tendo uma queda de desempenho. Os caras estão vindo uma atuada, cara. Muito forte. Tem a questão do Cruzeiro junto, mas... O Cruzeiro pra mim tem que ser encarado como um candidato, mas que corre por fora contra os dois. Ele não... A profundidade do elenco... A questão... O que ainda... O Cruzeiro talvez siga na Copa do Brasil, tudo bem que é só no final do ano, mas possa priorizar. Algo que eu tenho falado, não sei o quanto que lá na frente, por mais que tenham muito elenco, o peso do Mundial possa ser mais sentido no Flamengo e no Palmeiras. Acho que esses são os elementos que você pode ter esperança que o Cruzeiro possa chegar ali para ser considerado um candidato ao título, mas que ele não tenha a profundidade de elenco para competir com os dois. O cenário brasileiro, para mim, é esse. É Palmeiras e Flamengo lutando pelo título, o Cruzeiro correndo por fora. Eu não consigo imaginar outro cenário. O brasileiro é muito mais fácil de projetar, né? Porque o mata-mata te deixa a brocha na mão ali. Quando você está pintando, tira a tua escada, né? Agora, no brasileiro, para não acontecer isso... Mata-mata te deixa o quê? Você está lá pintando, aí te tira a escada, você fica com a brocha na mão, né? No mata-mata é mais fácil acontecer isso. No brasileiro, não. Para não acontecer essa perspectiva, tem que haver uma queda brusca de Flamengo, de Palmeiras ou dos dois. Nada sinaliza. Não, nada. Eu acho que esses times... Assim, também não me lembro de cabeça assim, mas há quanto tempo a gente não tem, por exemplo, dois times com 80 pontos, assim? Santos e Flamengo, né? Foi, né? Santos e Flamengo no fim deu, né? 19? O Santos do Sampaoli contra o Flamengo. Tô achando que vai ser mais ou menos nessa pegada, tá? Só que não com a distância de Flamengo e Santos, naquele sentido de um Flamengo campeão. Eu acho que o Palmeiras estará mais próximo. Eu não sei. Tem muita coisa ainda pela frente, mas realmente... Para os dois, repito, tem gente que tem tão pouco, tem gente que tem tanto, né, Prof? A vida é... E vou trazer aqui agora uma análise do GE desse empate do Palmeiras contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Abre aspas, Palmeiras deixa a desejar em derby e perde a melhor chance de colar na liderança. Verdão faz jogo seguro em Itaquera, mas falta de ímpeto para matar o jogo faz o time desperdiçar 2 pontos. O Palmeiras deixou a desejar mais uma vez em um duelo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão tinha a chance de se despedir dos derbys em 2025, deixando para trás as decepções dos últimos clássicos, mas não conseguiu. O empate em 1-1 terminou com gosto amargo
de um time que se complicou nos próprios erros e não demonstrou poder de reação após sofrer um gol contra e pouco conseguir fazer com a bola nos pés. O Corinthians entrou em campo com inúmeros desfalques importantes, como os laterais reservas e sem Carídio e Yuri Alberto lesionados. Nem essas baixas foram capazes de fazer um Palmeiras completo superar o seu rival. A perda dos 2 pontos em Itaquera custou caro. O Verdão poderia sair da casa corintiana com 2 pontos de distância para o Flamengo e um jogo a menos. Na classificação dos pontos perdidos, o Palmeiras estaria em vantagem. Foi a melhor oportunidade que a equipe de Abel teve em muito tempo de diminuir a diferença na ponta. E por conta disso, o resultado do derby é mais indigesto. A lição que fica mais uma vez é que em jogos grandes é necessário esse Palmeiras ter mais ímpeto e não deixar as oportunidades que aparecem serem desperdiçadas. Enfim, essa foi uma boa análise aí do GE.com desse empate do Palmeiras contra a equipe do Corinthians. E agora o Palmeiras só retorna a jogar daqui 15 dias, né? Já que no próximo final de semana teremos essa data FIFA. E aí aquele período que o Palmeiras vai ter de treinamento, que teoricamente quanto mais o Palmeiras treina, pior o time fica. É melhor quando joga quarta e domingo, que parece que o time fica mais concentrado. Mas enfim, essas são as informações aí do GE. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!